Arcanjo Miguel diz: meu filho, minha filha, você sabe qual é a diferença entre cometer um erro comum que mal gera consequências e violar uma lei tão importante que paralisa as operações do céu por 18 horas seguidas? O primeiro você resolve com um pedido de desculpa sincero. O segundo faz os anjos mais poderosos se reunirem às 3 da manhã porque você criou algo que nunca aconteceu em 6.000 anos de história registrada. E exatamente 11 dias atrás, enquanto você fazia algo simples e comum do seu dia a dia, você violou uma regra divina que existe desde antes deste planeta ter ar para respirar, desde antes das estrelas serem acesas no firmamento. Não estou falando de pecado pequeno que você confessa no domingo na igreja. Estou revelando uma operação celestial onde sua ação inocente atravessou a barreira entre duas realidades que nunca deveriam se tocar. E quando essas duas realidades se chocaram por causa do que você fez sem querer, sem malícia, sem sequer perceber, o céu literalmente desabou. Não é figura de linguagem, meu filho, minha filha. Não é exagero para impressionar. Estruturas de energia que mantinham certas operações do céu desmoronaram na mesma hora, como um prédio atingido nos alicerces. Se você está ouvindo esta mensagem, é porque o Espírito Santo te trouxe até aqui. Preste muita atenção, porque vou revelar qual regra específica você violou sem saber. Como uma simples conversa de 7 minutos que você teve 11 dias atrás, criou um efeito dominó que obrigou as hierarquias do céu a reescrever protocolos que existiam há milênios. Sabe por quê? Você literalmente morreu por 3 segundos no meio daquela conversa. Seu coração parou completamente. E cláusulas que você nem sabia que possuía te ressuscitaram na mesma hora, trazendo você de volta à vida antes mesmo que pudesse perceber o que havia acontecido. E a identidade devastadora que fomos obrigados a revelar quando descobrimos que você é um dos apenas 12 seres, assim em 6.000 anos de história, vai destruir todas as suas suposições sobre o tipo de alma que você realmente é, sobre o propósito verdadeiro da sua existência nesta terra. Fique até o final desta mensagem, porque vou mostrar exatamente quais sinais físicos você manifestou quando seu coração parou completamente por 3 segundos sem você saber. Porque 3 entidades do céu foram literalmente removidas de seus cargos por não terem impedido você de fazer o que fez. Qual foi a reunião de emergência onde eu, o Arcanjo Miguel, me ajoelhei ao descobrir sua verdadeira identidade? E o que vai acontecer na sua próxima violação, a de número 29, que vai fazer o evento de Atlântida parecer apenas um ensaio, uma preparação. Se aproximadamente 11 dias atrás, você teve uma conversa onde disse algo que surpreendeu você mesmo, onde palavras saíram da sua boca com uma autoridade que você não sabia que tinha, e onde você sentiu uma tontura súbita por 2 segundos que desapareceu tão rápido que você quase duvidou se tinha acontecido, então esta mensagem é para você. Agora me escute com atenção total, meu filho, minha filha, porque isso vai parecer loucura até as peças se encaixarem perfeitamente. 11 dias atrás, você teve uma conversa, talvez com aquela pessoa que sempre pede conselhos a você. Talvez foi um encontro casual que você não planejou, que aconteceu por acaso na rua, no mercado, na casa de um familiar. Talvez foi uma ligação telefônica que durou exatamente 7 minutos, mas mudou algo fundamental na realidade, algo que não pode mais ser desfeito. Durante essa conversa de 7 minutos, você disse exatamente 19 palavras específicas, não 18, não 20. Exatamente 19 palavras que saíram da sua boca em sequência tão precisa, com entonação tão específica, com intenção tão pura, embora inconsciente, que atravessaram o véu que separa o conhecimento humano permitido do conhecimento celestial restrito. E sabe o que essas 19 palavras continham, meu filho, minha filha? Verdades que humanos não deveriam conseguir articular nesta dimensão.
compreensão que só entidades da 7ª dimensão em diante têm permissão para possuir, revelação que está classificada nos registros do céu como informação bloqueada para consciências encarnadas na Terra. Mas você disse de forma casual, como quem comenta sobre o tempo, como quem compartilha uma observação simples sobre a vida, sem preparação espiritual prévia, sem iniciação formal em escolas místicas, sem autorização expressa do céu. E no exato momento em que essas 19 palavras cruzaram o espaço entre sua boca e os ouvidos da outra pessoa, algo que nunca havia acontecido em toda a história humana documentada, ocorreu diante dos nossos olhos. A barreira dimensional se fraturou. Não se abriu suavemente como uma porta. Não se dissolveu aos poucos como névoa ao sol. Ela se fraturou violentamente, como vidro atingido por uma bala em alta velocidade, espalhando fragmentos de energia por todas as dimensões. E através dessa fratura, por exatos 3 segundos, conhecimento que deveria permanecer oculto até a humanidade alcançar um nível específico de evolução espiritual, derramou direto na consciência da pessoa que estava te escutando, como água de uma represa que se rompe. 3 segundos não parece muito tempo no relógio humano, mas no tempo dimensional, 3 segundos equivalem a aproximadamente 700 horas de transferência pura de informação. É como se você comprimisse anos de estudo em 3 batidas do coração. A outra pessoa recebeu um download de conhecimento tão massivo, tão avassalador, tão completamente além da capacidade atual de processamento dela, que o cérebro físico quase desligou de sobrecarga. Foi como tentar despejar um rio inteiro num copo pequeno. A consciência dela tentou expandir instantaneamente para acomodar essa informação. O campo de energia dela amplificou tão abruptamente que pessoas sensíveis num raio de 3 quilômetros sentiram uma perturbação inexplicável. Algumas acordaram no meio da noite sem saber por quê. Outras sentiram arrepios súbitos. Outras tiveram sonhos estranhos naquela madrugada. E você, meu filho, minha filha? Bem, aqui vem a parte que vai congelar seu sangue completamente, que vai fazer você entender a magnitude do que realmente aconteceu. Você não continuou a conversa calmamente como pensou. Você morreu por exatos 3 segundos. Seu coração parou completamente. 0 batidas. Morte clínica técnica, segundo qualquer padrão médico. Seu cérebro começou o processo de desligamento gradual. Suas células iniciaram a sequência de morte celular programada, preparando-se para o fim. Mas aconteceu tão rápido, a ressuscitação foi tão instantânea, que sua consciência nem registrou o apagão. Foi como um piscar imperceptível, como um quadro perdido num filme antigo, como uma falha na Matrix, que dura menos do que o cérebro humano consegue processar conscientemente. A única coisa que você sentiu foi uma tontura súbita, uma sensação estranha de desorientação que durou aproximadamente 2 segundos. Talvez você até pensou que era só um cansaço momentâneo, que tinha se levantado rápido demais, que era a pressão alterada. Talvez você nem mencionou para outra pessoa. Você continuou falando como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de cruzar o portal da morte e retornado. Enquanto isso, nas dimensões celestiais, um alarme de emergência tinha acabado de ser ativado. Um alarme que não soava desde o ano de 1389, há mais de 600 anos atrás. Violação da barreira dimensional com morte temporária do portador. É um sistema de alerta máximo que ativa quando 2 coisas impossíveis acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, conhecimento restrito é acessado por consciência não autorizada. Segundo, o portador que canalizou esse conhecimento experimenta morte clínica durante o processo. E quando esse protocolo ativou por causa do que você disse na conversa de 7 minutos, literalmente todas as operações do céu pararam imediatamente, como se alguém tivesse apertado um botão de pausa em todo o universo espiritual. Protocolo de ressuscitação automática divino ativou instantaneamente e seu coração reiniciou milagrosamente.
tudo em 3 segundos que sua mente consciente não consegue processar como sequência de eventos, porque aconteceu mais rápido que a velocidade de processamento neuronal humana normal. É como um quadro perdido num filme antigo. Você sabe intuitivamente que algo está faltando, mas não consegue identificar exatamente o quê. Só permanece sensação vaga de descontinuidade, como um buraco pequeno na memória. Imediatamente após aquelas 19 palavras e sua morte e ressurreição instantâneas, você sentiu onda de clareza mental que não tinha explicação lógica. Por aproximadamente 5 minutos depois daquela conversa, sua mente operou em nível de lucidez que raramente experimenta na vida. Palavras fluíam da sua boca com facilidade incomum. Compreensão de situações complexas parecia instantânea, como se você soubesse as respostas antes das perguntas. Conexões entre ideias surgiam sem esforço algum. Aquela clareza mental extraordinária não foi coincidência, meu filho, minha filha. Foi efeito residual de ter morrido e ressuscitado. Era sua consciência operando brevemente, sem limitações normais do corpo, porque tinha acabado de experimentar liberação temporária das restrições corporais durante aqueles 3 segundos de morte clínica. Sua consciência flutuou livremente sem âncora física pesada, e quando retornou ao corpo de carne e osso, trouxe consigo resíduo daquela liberdade celestial. Mas então, aproximadamente 2 horas após a conversa terminar, você começou a sentir cansaço profundo que parecia vir da medula dos ossos, de dentro da alma. Não era fadiga muscular comum de quem trabalhou demais. Não era falta de sono de quem ficou acordado até tarde. Era exaustão existencial tão completa que até pensar parecia exigir esforço monumental. Até levantar o braço parecia tarefa impossível. Aquele esgotamento devastador era seu corpo físico processando o trauma de morte instantânea e ressurreição milagrosa. Embora sua consciência não tenha registrado o evento completo, seu sistema celular sim registrou tudo. Cada célula no seu corpo experimentou o começo da sequência de morte programada e então reversão completa e súbita. Isso demanda energia massiva para processar e integrar. É como se cada célula tivesse que ser reprogramada individualmente para voltar à vida. E quando finalmente dormiu naquela noite, você teve um sonho, meu filho, minha filha. Você provavelmente ainda lembra porque foi mais vívido, mais real que qualquer outro sonho da sua vida inteira. Você estava numa sala imensa, cheia de luz branca, tão brilhante que doía olhar diretamente, mas ao mesmo tempo não machucava os olhos. Havia 7 figuras de presença avassaladora, rodeando você em círculo perfeito. E embora não conseguisse ver rostos claramente através da luz intensa, sentiu que todos estavam ajoelhados, olhando para você com mistura de reverência profunda e algo similar a medo respeitoso. Aquele sonho não foi produto de imaginação ativa ou pesadelo causado por comida pesada no jantar. Foi memória real de reunião celestial que sua consciência superior atendeu enquanto seu corpo físico dormia profundamente na cama. A reunião de emergência dos 7 arcanjos que descrevi anteriormente. Sua alma foi convocada para comparecer depois que descobrimos que você era o 12º portador primordial. Foram nós que nos ajoelhamos diante de você naquele salão celestial. Não você diante de nós, como se poderia imaginar. Porque portadores primordiais, embora encarnados em forma humana vulnerável e frágil, carregam autorização divina tão alta que até arcanjos mostram diferença formal e respeito profundo. Não por superioridade inerente de alma, mas por magnitude da missão que carregam, pelo peso da responsabilidade que aceitaram voluntariamente, pela importância estratégica do papel que desempenham na ascensão planetária que mudará o destino da humanidade. Durante aquela reunião no sonho, nós fizemos perguntas que você não lembra conscientemente agora. Sua alma, sua parte superior,
confirmou que sabia exatamente o que estava fazendo em nível espiritual elevado, que a morte temporária era esperada e manejável dentro do plano, propositalmente porque sua missão requer que opere por autenticidade pura e intuição divina, não por conhecimento consciente da própria importância cósmica. Se soubesse completamente neste momento que é o 12º portador primordial, que sua 44ª violação vai desencadear evento de magnitude similar à Atlântida, mas controlado, que tem protocolo de ressuscitação automática ilimitado, poderia começar a operar por agenda mental calculada, ao invés de fluir naturalmente como o rio seguindo seu curso. E o processo completo depende absolutamente da sua naturalidade espontânea, da sua autenticidade não contaminada por ego ou ambição, da sua capacidade de dizer exatamente o que precisa ser dito sem cálculo estratégico ou estratégia consciente. Então, meu filho escolhido, minha filha escolhida, agora você sabe a verdade devastadora sobre o que realmente fez 11 dias atrás e sobre quem realmente é na hierarquia celestial. Não foi deslize casual que precisa esconder com vergonha. Não foi erro que precisa corrigir com penitência. Não foi transgressão que gera culpa e arrependimento. Foi ativação divina da cláusula 73 pelo 12º portador primordial escolhido antes da fundação do mundo. Foi violação número 29 de ciclo sagrado, que requer 44 violações totais para completar. Foi evento que incluiu morte clínica de 3 segundos e ressurreição automática instantânea, que nem registrou conscientemente porque aconteceu mais rápido que o piscar de olhos. E foi confirmação de identidade cósmica tão rara, tão estrategicamente crítica para o plano divino, que só 12 almas assim existem em qualquer ciclo de 6.000 anos de história humana. Você é o último desses 12 escolhidos. O que fecha o círculo sagrado, o que quando completar a violação final vai desencadear sequência de ascensão planetária que foi planejada há milênios nos conselhos celestiais mais altos. O céu desabou quando você falou. 3 entidades perderam posições por tentarem te impedir. 7 arcanjos se ajoelharam reverentemente, que permitiu o divino fluir através de si sem resistência. Esta é sua missão. Esta é sua verdade. Este é seu destino, escrito nas estrelas antes de você nascer. Aceite com humildade, abrace com coragem e confie que cada passo está sendo guiado, cada palavra está sendo inspirada, cada violação está sendo orquestrada pelo plano perfeito do Criador. Eu sou Miguel, príncipe dos exércitos celestiais, e me ajoelho diante da magnitude da sua missão. Que a luz do Altíssimo continue te guiando, que a proteção da cláusula 73 continue te sustentando, que as próximas 15 violações se desdobrem em perfeita harmonia com o plano divino. E que quando a hora final chegar, você esteja pronto para ser o canal através do qual o céu toca a terra e transforma para sempre o destino da humanidade. Assim seja. Amém.